Tudo bem? Eu novamente, Celso Jacobavicius, vou dar aula de OPG e você já está bem à frente no seu curso e a 1/3 exatamente dessa disciplina. E você tomou a decisão de assistir hoje, não é? Por quê? Por que você tomou essa decisão? Por que você não está fazendo outra coisa nesse exato momento? Essa é a nossa aula de hoje. Tomada de decisão e o processo decisório. Tentar, né, nesse nosso encontro de hoje, discutir um pouco por que as pessoas tomam decisões, às vezes certas, às vezes erradas. E vamos tentar então dividir essa decisão em partes. A primeira tomada de decisão é no nível individual. É quando a decisão parte de dentro dela. É essa que eu te falei. Você está assistindo eu. É individual. Essa é a primeira decisão. E se ela não ocorrer, não vai ocorrer outros tipos de decisões. O grupo não vai poder acontecer se não houver decisões individuais parecidas. E aí sim, vamos para a empresa, vamos para a sociedade. O processo decisório organizacional é quando nós temos que tomar decisões por pessoas. Não sei se você já ouviu falar em anarquia. Você tem a noção de que a anarquia seja bagunça? Sabia que não é? A anarquia é um processo decisório onde todos têm que concordar. Todos. Grupo com 10, grupo com 20. Por isso é difícil acontecer a anarquia. Você com seus amigos, às vezes você não tem que tomar uma decisão organizacional. Onde nós vamos hoje? Sai uma discussão, chega num consenso. Esse é o processo que eu estou te dizendo. Mas você imagina tomar esse tipo de decisão quando não tem hierarquia. Esse processo decisório envolve você e seu irmão. Fala se não é difícil. Se os dois não querem ter um mais força que o outro, fala não quero isso, quero aquilo, e aí o processo decisório é baseado na hierarquia. A organização tem que ter pessoas que centralizem as decisões. Porque se todos tentarem, que é a anarquia, se todos tentarem participar da decisão, falando de uma empresa, vai ser muito difícil. Então, eu queria trazer para você essa palavra que tem aí no nosso material, stakeholders. A tomada de decisão organizacional, ela vai envolver um conceito que você já viu, eu queria relembrar. A tomada de decisão organizacional, ela tem um conceito muito importante que você já viu lá em modelos de gestão, eu queria trazer novamente, é a definição de stakeholders. Você lembra? Os stakeholders são todos os membros de uma cadeia. Eles às vezes estão fora da empresa, eles são os fornecedores, os clientes, os compradores, as pessoas que fazem parte dentro da empresa. Então, por que eu quero trazer essa ideia novamente dos stakeholders? Porque quando você tem um planejamento estratégico, aí você toma uma decisão. Vou comprar agora este produto. Você entende que você envolveu toda uma cadeia de stakeholders? Ou então, nós vamos comprar essa máquina. O comprador tem que estar par, o pessoal do financeiro, vendas, os clientes têm que estar de acordo com essa decisão. Então, uma tomada de decisão organizacional tem que elevar a importância dos stakeholders e levar em conta para que garanta uma possibilidade de sucesso muito grande dessa tomada de decisão. Eu queria falar um pouquinho só sobre por que tomamos decisões. As decisões, entre tantos caminhos, primeiro a gente não sabe. Primeiro a gente não sabe por que a gente toma a decisão. Como ela funciona dentro do nosso cérebro. Isso é um grande enigma. E você deve concordar que as pessoas tomam decisões em momentos iguais, decisões diferentes. Então, o processo decisório é individual. E ele vai definir quem você será no futuro. O sucesso ou o fracasso, com certeza está baseado na tomada de decisões. Então eu queria te trazer um pouquinho só do que é essa tomada de decisão, o racional, como funciona. Vamos imaginar que nós temos
aqui em cima, o processo de decisões racionais. E ali, embaixo, os processos emocionais. Quando eu chego e falo, me empresta 10 reais? Se você disse sim, mesmo não tendo dinheiro, você fala, poxa, meu amigo, eu vou emprestar esses 10 reais. O processo foi baseado nesse ponto aqui, ó, emocional. No lado racional, você não emprestaria. Você pensou, né? Poxa, não tenho dinheiro, mas ele é tão meu amigo, tomou a decisão aqui, ó. Agora vamos falar não para ele? Não. Não posso porque não tenho dinheiro para amanhã. É o processo racional e emocional. Esse é um dos caminhos que a gente mais ia, um caminho mais simplista da tomada de decisão. E aí, o bom gestor vai trabalhar onde? Não só no racional, porque não seria pessoa, não só no emocional, porque senão seria coração demais, cabeça de menos. Agora eu queria trazer para você um caminho sistemático para a tomada de decisão. Não vai pensar você que você vai pegar um caderno e aí eu vou te mostrar esses 6 passos. Toda vez que você tomar uma decisão, você vai ticar os passos. Não é isso. Esse exercício será mental. Mas eu queria sistematizar aqui com você os 6 caminhos obrigatórios dentro da tomada de decisão. O primeiro deles é o que você vai resolver. Com tantos problemas que a gente tem para gerenciar, você escolheu esse. Será que você não deixou o mais importante? Será que você não está tomando justo o caminho mais fácil? Então, primeiro ponto, definir o problema. Depois, agora você vai definir o que é relevante para essa tomada de decisão. Você vai envolver pessoas, valores, morais, psicológicos, aí vai toda a gama de conhecimento que você já trouxe, a sua experiência, para tomar a decisão. Então, 2, identificar os critérios de decisão. E aí, dentro desses critérios, você vai tomar uma decisão dentro do que é mais importante para você, mas essa decisão vai ter valores pessoais. Você vai dar pesos para as suas vontades. Faço isso ou faço aquilo? E para isso é determinante a sua vivência, a sua cultura. Vou dar um exemplo. Os brasileiros tomam banho todos os dias. Então, você ponderou, tomo banho hoje ou tomo banho amanhã? Você ponderou hoje. Por que você fez isso? Porque você deu um peso muito grande à sua higiene pessoal. Pode ser que uma outra cultura não dê esse mesmo peso para a higiene pessoal, no caso, o banho. Talvez essa cultura tenha dificuldades econômicas para ter água. Então o peso de gastar água tomando banho é diferente do seu. Então, 3, dar pesos específicos a esses critérios da questão 2. Depois, você pensa, já tomou a decisão, eu tenho outras alternativas? É possível solucionar o problema de um modo mais simples, mais barato, mais fácil? Então, 4, desenvolver alternativas para essa decisão. E aí, nós já vimos esse quadro na aula anterior, você decidiu que vai resolver, equacionou os valores, tomou a decisão, avaliou se pode ter outros tipos de decisões. E agora você vai ver, vai checar o que você fez. Você vai avaliar essa alternativa entre os prós e os contras. Então, 5, avaliar as alternativas possíveis. E aí, o último, o que você faz? Agarra a melhor. Então, como eu te disse, você não vai pegar um questionário, a pessoa te pergunta assim, vamos atravessar a rua? Aí você vai ticar assim, ó, atravessar a rua é relevante, é isso que eu vou fazer, não dá para pular a rua, então eu vou andar. Você não vai fazer isso, é um processo decisório mental. Mas, se mentalmente você não passar por esses 6 processos, fatalmente você vai tomar uma decisão errada. E aqui entre nós,
Você pode se lembrar de algumas decisões que você tomou que você se arrepende? Pensa bem se você não falhou, talvez no peso dessa questão, ou não estudou lá nas alternativas para essa questão. Foi, e às vezes foi rude com uma pessoa, às vezes deixou de pagar alguma coisa, e aí depois lá na frente você viu, puxa, haveriam outras alternativas que eu não pensei. Agora que você viu esses 6 pontos, nós temos que desenvolver a sua criatividade. Aqui no Brasil, ainda, a criatividade não é vista como uma graduação ou uma especialização. Mas em outros países, no Canadá, por exemplo, a criatividade é uma pós-graduação. Não no campo artístico, mas na tomada de decisão estratégica mesmo. Existem ferramentas para que o seu cérebro pense mais. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre criatividade. A criatividade, ela deve ter um potencial. Esse potencial, muitas vezes, ele foi gerado ou foi travado na sua infância. Segundo os psicanalistas, você é o que aconteceu ali na sua infância. Então o processo criativo pode ser podado ou desenvolvido durante o seu crescimento. Depois, na sua fase de amadurecimento e finalmente na sua vida profissional. Então, o potencial de criatividade vai depender de onde você nasceu, de onde você cresceu, de onde você estudou e onde você trabalha. Para que esse potencial se manifeste plenamente, você vai ter que fazer um estudo interno das suas capacidades, de quem você é e do que você quer ser. Então, fechamos essa aula e você não desenvolveu o seu potencial criativo, e nem é seu foco. Mas eu queria te trazer os 3 pilares para desenvolver a criatividade. Primeiro deles é a motivação. Se você não tiver um motivo para criar uma coisa nova, ela não acontece. E aí você precisa ter, o que nós já falamos, o pensamento criativo. Esse momento, esse estalo. Mas para isso, para eu ter um momento criativo, eu preciso ter habilidade, conhecimento, que nós vamos chamar aí de perícia. Então, para você ser criativo na área da medicina, eu, infelizmente, não vou poder contribuir muito nessa área, porque minha motivação para mexer com pessoas doentes não é muito meu foco. E aí o meu pensamento criativo foi podado. E a perícia que eu tenho na medicina é 0. Então, meu processo criativo está zerado. Mas, aqui com vocês, trabalho OPG, então a dinâmica de passar a ideia para você me motiva demais. Eu quero muito trazer uma mensagem muito clara para quem está assistindo. Então eu já tenho uma vontade, uma motivação. E aí eu trabalho mentalmente para que você receba essa mensagem de um modo bem simples, bem criativo. E aí eu tenho perícia, eu tenho anos de trabalho passando imagem para as pessoas. E aí eu gero sim, aí eu crio um potencial criativo. Concluindo então, terminamos mais essa aula, como eu disse, 1/3 do nosso programa de OPG. E agora, como sempre, vai para a aula atividade, espero que você tenha gostado e até o próximo encontro.